Estadual Francisco Vera e também é professora da Educação Infantil na Escola Municipal. Mas ela vai trazer para nós a memória de filha de dois alunos do ciclo de cultura daquela época, né? Então, os pais dela eram Gervásio de Araújo e Francisca de Araújo. Então, a Eneide vai contar para nós como que foi essa experiência de acompanhar os pais do projeto Ciclo de Cultura. Gente, bom dia. Eu gostaria de poder abraçar cada um, mas sintam-se abraçadas. E como o nosso tempo é curto, eu vou falar bem depressinho, eu acho, para dizer tudo. Pronto, em 63, quando Paulo Freire chegou em Angicos, sabe-se que na época o grande índice de analfabeto existia no estado. Então, o governador da época era Luizio Alves. E ele mandou que fosse implantado o Círculo da Cultura em Angicos, justamente porque João Maranhão estava implantando aqui em Natal, pé no chão, para ver se aprender a ler. Aí, como o prefeito de então era Expedito Alves, irmão do Aloísio, então, chegando em Angicos, foi bem recebido e a história começou assim. Um alto-falante na cidade, nos bairros, avisando que ia chegar uma escola para os adultos. E eu, quando meu pai chegou do trabalho à tarde, ele sempre chegava com uma rabana e me chamava para escutar um radinho com ele. Aí, quando eu fui escutar o radinho dele, eu disse: olha, pai, vai ter escola aqui no bairro e o senhor pode estudar também. Aí ele chamou minha mãe e perguntou. E minha mãe contou que tinha passado esse carro avisando e que moças e rapazes tinham entrado nas nossas casas conversando, fazendo perguntas, justamente colhendo o universo vocabular do pessoal da cidade, né? Isso porque Paulo Freire, ele não se preocupava tanto como o professor ia ensinar, mas ele se preocupava como o aluno ia aprender. Porque para se aprender alguma coisa, tem que se conhecer primeiro algo que ele chame a atenção. E então é baseada nisso que foi retirado o universo vocabular e as nossas aulas eram com palavras do nosso conhecimento. Eu tinha 6 anos na época e tenho muito que dizer, orgulho não, porque orgulho é pecado, mas eu me sinto muito honrada em ter aprendido a ler sentada no colo do meu pai, ao lado da minha mãe. E quando começou as aulas, foi decidido lá em casa que eu acompanharia eles até a sala de aula. E minha irmã, que já sabia ler, era mais velha do que eu, então ela ficava lá fora brincando, olhava na janela, mas quem ficava mesmo dentro da sala era eu, que eu ainda não tinha ingressado na escola, porque eu tinha 6 anos, só entrava com 7. E o que chamou muito minha atenção era porque, assim, quando a professora ia dar aula, minha professora, vocês conheceram algum deles, foi Dona Valquíria, foi a minha professora. E eu estive com ela já esse ano, que beleza. Eu estou escrevendo um livro, aí eu me dizendo que desejava muito rever minha professora. Aí antes de terminar o livro, eu vi a minhas dicas. Então, todas as noites íamos para o Círculo da Cultura, que era numa casa, pertinho da nossa casa, no mesmo bairro. Um casal cedeu a casa, porque tem uma sala com mais espaço, né? Então, tinha vários círculos da cultura no bairro, né? Tínhamos 4 ou 5, mas eu vou me deter mais do que eu estudei, porque eu tinha 6 anos, a minha memória é aquele ali, que eu participei. O que mais eu gostava era quando a professora
falar uma palavra geradora, que meu pai sabia o que era. Então, no dia da palavra tijolo, e quer dizer também que elas eram projetadas, né? Assim, a gente via na parede, né? Com aquele projetor, né? E a iluminação da casa era uma lâmpada que dava umas bombadas. Eu lembro até do cheiro daquele, ou álcool ou gás, que tinha na lâmpada. Assim como eu lembro até o cheiro do mato, no caminho que eu percorria para chegar lá. Aí no dia que era a palavra que meu pai conhecia, eu ficava muito vaidosa e ajudava ele. E quando ele ia trabalhar no sítio, que ele era agricultor, eu ficava no lugar, na cadeira dele, e quando ele chegava em casa, eu ensinava tudo a ele, para que quando ele fosse para a aula, não estar atrasado diante dos outros. Minha mãe tinha muita facilidade de aprender. Eles já são falecidos, os dois. E foi assim que eu fui influenciada, lá no ciclo da cultura, a ser professora. Eu dizia, minha mamãe, eu quero ser Dona Valquíria. Mas acho que eu queria ser mesmo, era a professora Enéia, a professora que eu sou. Só que daquele tamanho eu dizia que queria ser Valquíria, né? Eu queria mesmo era ser professora. Gente, as aulas eram projetadas, e aquela palavra geradora, estudava-se aquelas famílias, até como a gente faz hoje. Só que a gente não aprendia soletrando, não. A palavra tijolo era logo dizendo, sem dizer um T e um A, T-A-A, não é o tá. Ela não era a palavra assim, soletrada, dividida em sílabas, não é? Mas depois a professora mostrava a divisão silábica da palavra. Gente, quando eu estou falando hoje, vocês observarem alguma falha na minha voz, com a medicação que eu tomei, e é como se minha boca tremesse. Medicamento forte para a dor, viu? Eu estou doendo na coluna, e é grave. E foi assim, todas as noites a gente chegava lá. E as palavras, eram as palavras que a gente conhecia. Apareceu, na primeira aula, eu lembro que apareceram figuras, imagens. Era um porco, era uma andorinha. Aí a professora perguntou o que estava vendo ali. Aí os alunos iam respondendo. E a fala errada, porque porco falava um porco do jeito que sabia. Mas a professora ali não repreendia, né? Com a fala dela, ensinando depois, ela falava correto. Mas ela não repreendia o aluno que falava errado. E eu era pequena, não dava para escrever no quadro, me arranjaram um tamborete, eu subi no tamborete para escrever. Eu não sabia nem que já tinha aprendido, quem descobriu foi a professora. Porque começou a escrever palavras e eu dizendo. Aí ela olhou para o meu pai, aí disse, seu Severino, o senhor ensinou a Eneide? Ele disse, não, que essas palavras eu nem sei ainda. Aí foi aí que ela viu que eu estava aprendendo, que desde aquele dia ela começou a fazer de mim uma aluna. Me chamava, perguntava, mandava escrever também. E eu escrevia. Ela também comparava as palavras, não é? Por acaso, a letra A, quando a letra era minúscula, ela dizia que parecia uma xícara, que tinha uma asinha, uma asa, não é? Ela diz, olha, a letra A é parecida com uma xícara, porque ela também tem uma asinha. Aí tinha um senhor na época que ele trabalhava carregando água nos barris, né? No burro. Então ele não aprendia, ele era difícil de aprender. Ela dizia, seu Raimundo, a letra I, como é que o senhor para o burro? Ele dizia, eu digo I. Ela dizia, então é o nome dessa letra. Mas toda vida que ela dizia, que letra é essa? Ele dizia, é o I, tinha que dizer que era do burro. Aí ele dizia, é o I do burro. Né? Aí, pronto, a gente fazia isso, todo mundo ria.
Também a professora dizia que a gente ria porque achava interessante que ele tinha que se lembrar do burro para poder falar o nome da letra. E muitas não, muitas vezes nós recebíamos aulas de politização, né? Era a aula em que esclarecia as pessoas sobre os seus direitos e também os seus deveres. Existia um soldado da polícia que nunca tinha tirado férias, porque ele não sabia que tinha direito. E daí então todo mundo que não tinha documentos começaram a tirar os documentos, mas também queriam ser cidadão. Mas ser cidadão não era só ter o documento, era fazer valer o seu papel de cidadão na sociedade em que habitava, né? E aí foi muito bom, porque todos se esclareceram e nesse período chegou uma frente de trabalho na cidade para a construção de um colégio. E vinham trazendo gente de fora para construir. E os estudantes do Ciclo da Cultura fizeram uma barreira e não deixaram o carro passar, porque tinha gente que sabia trabalhar na cidade. Então quem ia trabalhar era o povo da cidade. Né? Essa altura eles já estavam reivindicando, né? Os direitos, fazendo valer seu papel de cidadão. Sim, foi assim, como dizia um aluno no seu discurso, que queria matar a fome da cabeça, né? Que ele queria aprender, além de ler e escrever, compreender melhor as coisas, né? Que ele precisava no seu dia a dia e que não sabia reivindicar, nem sabia que ele tinha direito. Então, falava de reforma agrária, das leis da Constituinte. Minha mãe fez uma carta ao presidente que dizia assim: agora eu não sou massa, eu sou povo. Quero que mande escolas para minhas filhas estudarem, quero bolsas de estudo. Ela reivindicando as coisas que era para a gente aprender, não é? Para a gente estudar, escolas. E, infelizmente, não é? Chegou o dia em que foi certamente declarado que Paulo Freire era subversivo, foi considerado, não é? Assim, foi exilado, mas houve a última aula, não é? Durou uns 3 meses. Aí, como eu tenho que ser breve, aí eu vou contar da aula final. A aula final foi a aula em que o presidente veio para Angicos, não é? E outras autoridades. Aí disseram que uma menina tinha aprendido a ler. Aí ele me chamou lá na frente, uma mesa assim, eu fui. E quando cheguei lá, ele pediu que eu lesse um jornal, tirou uma caneta do bolso e pediu para que eu lesse apontando com a caneta. Aí eu li. Quando terminei de ler, ele olhou para mim e disse: você quer ganhar o que de presente? Eu disse: eu quero ganhar uma bolsa, que eu vou para outra escola, aí quero colocar meu brinco numa bolsa. Aí ele entregou para o meu pai, eu não sei que meu pai comprou uma bolsa muito bonita para mim, aí comprou brinquedo, comprou feira, acho que ele deu bom, não é? Porque meu pai comprou tudo isso. E depois do Círculo da Cultura, nossa vida nunca mais foi a mesma, porque meu pai migrou de vida, minha mãe. Meu pai deixou a agricultura porque queria acompanhar a gente na escola também. Aí veio morar mesmo na cidade, onde a gente ficava, ele ia para o sítio. E ele ficou trabalhando de pedreiro. Depois, meu pai teve um comércio. Minha mãe foi fazer aula de corte e costura, aprendeu a costurar, fazia nossas roupas, ganhava dinheiro fazendo das vizinhas. Quer dizer, houve uma mudança de vida. Porque em qualquer escola que a gente vai, em qualquer lugar do saber, quando a gente sai de lá não é mais o mesmo, né?
E assim foi. E teve outras pessoas também. Não foi só na minha família que houve mudança, não. Houve outras pessoas que montaram comércio. E um aluno, gente, fez um discurso lendo ao presidente, né? Ele aprendeu a ler e fez um discurso, né? Dizendo que ele tinha matado a fome da cabeça. Ele queria dizer certamente que tinha aprendido e já sabia cumprir seus direitos e seus deveres. E a história é muito boa, mas vai sair do meu livro, porque sempre onde eu chego é só 1 minuto, 10 minutos, aí termina assim. Mas eu quero dizer para vocês que estudam, que pesquisam, que eu moro em Angicos, tem alguns professores que são pesquisadores, estão estudando e precisando de mim, eu estou lá, né? Pode chegar lá, já ajudei muita gente a fazer tese de doutorado. Eu ganho até um livro quando elas transformam em livros. Aquele livro de Iniciar Amigos pelo André, 40 horas, 40 anos depois, tem até uma foto minha nele. Fui eu que ajudei a ela a pesquisar todas as casas. E eu quero dizer a vocês que estão chegando agora na educação de jovens e adultos, e entre assim, de cabeça erguida, com o desejo de fazer valer o que você está fazendo ali. Porque o professor, ele tem que amar aquilo que ele vai fazer, porque só o amor é capaz de transformar aquelas vidas de caminhos espinhosos, às vezes, porque não aprenderam, não tiveram direito à educação. Aí depois de adultos eles querem aprender. Sempre é tempo, porque eu lembro muito que eu trabalhando no Mova Brasil, um adulto olhou para mim e disse: eu fiquei escorado no cabo da enxada, tentando ler o nome desse saco de bolacha. É assim, professor? Ele disse o nome, ele tinha acertado. Perdeu muito tempo, mas conseguiu ler. Quando chegou na escola, ele me apresentou a leitura do saquinho da bolacha que ele levava para lanchar. É aí que a gente vê como é gratificante, como é lindo a gente ver o adulto aprender como uma criança. Com a mão, eu sou professora alfabetizadora de criança e de adulto. Aquela mão dura, como a da criança, só que é a coisa mais áspera, porque um adulto, a letrinha deitada, muitas vezes eles fazem. Com a criança a gente chama para acordar a letra. E com o adulto fica mais difícil, mas a gente tem que terminar dizendo que tem que pôr a letrinha da outra maneira para ela ficar correta. Então, gente, um abraço a todo mundo.